Como um divórcio pode ter sido o gatilho, o início de um câncer de mama? Meu nome é Rafael Braga, eu trato as questões emocionais que dão início aos cânceres, às recidivas e às metástases. Nesse vídeo eu vou te falar como eu atendo pacientes que se divorciaram, parece que a vida agora ia começar a andar e passa-se ali alguns meses e ela tem um diagnóstico de câncer de mama. Nas questões emocionais, o câncer de mama ele vai ter relação com ou questões de separação, a pessoa se sentir ter se separado, né, de algo, alguém que gostava, ou então quando ela perde alguém. Então, ou é separações ou perda. Mas quando a gente pensa em separações, essas separações podem ser é, de distanciamento de algum ente querido, então pode ser ali uma mãe que o filho vai para longe, ou então aquela mãe que ela não tinha expectativa que os filhos iriam sair, né, de casa e iam levar suas vidas, porque normal a gente prepara os filhos para a vida, porém existem mulheres que elas se apegam muito ali aos filhos e elas não gostariam de ver esses filhos longe delas. Por quê? Porque para uma mãe, muitas vezes ela vê ali aqueles filhos, mesmo adultos, como se fosse uma criança. Quando nós temos filhos, nós vemos isso, porque é seu filho, é seu filho. O olhar ali da mãe, do pai, é como se fosse, muitas vezes, de uma criança, o filho. Agora, como pode ter a relação de um casamento ruim, o casamento era ruim, um casamento muitas vezes abusivo, na maioria dos casos de divórcio, onde eu vejo na prática a questão do câncer de mama, os casamentos eram ruins, então o marido ali, o companheiro era abusivo, aquela mulher já não aguentava mais aquele casamento, mas às vezes estava ali segurando ali por anos e não conseguia sair, até que ela cria coragem, uma certa coragem, e pede o divórcio e consegue sair daquele relacionamento. Isso ocorre muito. Então saiu do relacionamento, opa, beleza, ufa, aquilo estava me causando muitos problemas, esse casamento ele estava, é, essa pessoa, né, ele era bastante abusivo, falava as coisas, então um abuso psicológico, um abuso mental muito forte, e isso foi ficando guardado. Quando essa mulher passa a estar ali agora livre, o que o corpo dela faz? Antes, ela estava num estresse constante no corpo dela. O corpo estava em estresse constante. Então, quando ela saiu do estresse, existem tecidos do corpo humano, tecidos quando eu falo, é igual o tecido da mama, o tecido do fígado, do pâncreas. Então, existem ali, né, regiões do nosso corpo onde o início do câncer ele se dá na fase de resolução das questões emocionais e não quando a pessoa está vivendo. E no momento que a pessoa está vivendo, é como se ela estivesse ali, nós falamos no período de estresse, de luta e fuga. Se a gente for voltar ali ao tempo do ser humano nas cavernas, ao tempo ali, né, do ser humano nas florestas, então, em muitos momentos ele estava em perigo. Ele precisava lutar, por exemplo, com um animal ou fugir. Então, ele estava naquele estresse ali. Só que, naquele tempo, quando ele fugia, ele resolvia através do próprio corpo. Ou quando ele lutava, atacava, ele também resolvia. E todo o corpo funciona para isso. Então, quando nós temos um estresse, o nosso corpo ele vai funcionar para você atacar alguém ou então fugir de alguém, de alguma ameaça. E nesse caso da mama, né, de uma parte da mama, não toda, quando a mulher ela se separa, ela estava em estresse, agora sim começa-se ali o processo de o corpo querendo se curar. E nesse querendo se curar da questão emocional, ele começa a multiplicação celular. E é interessante que, em muitos casos, né, que eu já atendi, o corpo ele não sabe a hora de parar. Então, quando nós vamos na questão emocional e resolvemos, então através de ressignificação, então utilizo técnicas para ressignificar o ocorrido, para o corpo entender que, opa, tudo foi resolvido, agora é hora de parar.
o corpo ele para, então a pessoa tem sintomas físicos, sintomas de, às vezes, febre ali no primeiro dia, uma diarreia, dores na mama, no local ali mesmo do tumor. E é tão interessante que eu já tive casos de paciente que foi retirado, fez mastectomia total, retirou, e a pessoa ainda sente sintomas na região ali próximo, né, de costelas, tudo, e a pessoa sente fisgadas ali por alguns dias. E o corpo ele começa esse processo de se curar mesmo. Então, de autocura, qual autocura? De reduzir a quantidade de células do câncer. Então, o corpo ele vai começar a destruir. Então, todo o seu sistema imunológico ele vai funcionar de verdade e vai começar a destruir aquelas células. Então, muitas mulheres, após uma separação difícil ou que viveu momentos difíceis no casamento, podem vir a ter ali esse câncer. Todas as mulheres? Não. Algumas mulheres, porque tudo na vida depende da maneira que você viveu, que você observou, tudo que você sentiu. Então nós não temos como saber quem vai passar por isso. Mas provavelmente você que está vendo esse vídeo, você passou por isso e já teve um diagnóstico e você consegue até me falar aqui nos comentários o que foi que você passou, como passou, quanto tempo após uma separação você teve ali o diagnóstico do câncer de mama. Em outros vídeos eu vou te falar de outras causas do câncer de mama, mas aqui eu deixei claro nessa questão do divórcio. Eu peço que, para que você possa ajudar aqui o meu canal a crescer e essa mensagem chegar às outras pessoas, eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo. Então sempre lembre de curtir. Eu falo porque quando eu estou assistindo um vídeo, a pessoa fala isso, eu lembro de curtir. Então deixa o curta, se inscreva e encaminhe para pessoas que estão passando também pelo câncer de mama e outros tipos. Até um próximo vídeo, um abraço.